Bola na Torre. Oferecimento. Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. Big Ben. Preços que ninguém tem. É na Big Ben. Alô, amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje. A festa é bicolor. A Avalanche comemora. O Paysandu conquistou a Taça Cidade de Belém, primeiro turno do Campeonato Paraense. Estamos aqui ao lado dos companheiros Valmir Rodrigues, Gerson Nogueira e Dinho Menezes e queremos a sua participação também. Utilize os nossos canais de comunicação, participe via SMS. Envie sua mensagem, RBA mais mensagem, para 72262. Você pode participar também via Twitter, @Bola na Torre. Queremos você desenvolvendo conosco o programa de hoje, programa festivo pela conquista do Paysandu. Vamos conferir aqui na Supertela LG o resultado da decisão da Taça Cidade de Belém. Paysandu 1, Remo 1, placar no tempo normal. Nos pênaltis, o Paysandu foi cirúrgico. 4 para o Paysandu, 1 para o Clube do Remo, festa bicolor. Paysandu campeão do primeiro turno e já volta a campo no sábado, recebendo na Curuzu, às 4 da tarde, o São Francisco. Sábado, dia 12, portanto, Paysandu e São Francisco, o jogo de estreia do Paysandu na Taça Estado do Pará, segundo turno do campeonato. Lembrando que no segundo turno, os confrontos são entre as chaves agora e não mais dentro das próprias chaves. Então, teremos Independente e Parauapebas também se enfrentando no sábado, só que à noite, às 20 horas, no Navegantão. Ainda no sábado, São Raimundo e Águia vão jogar no Barbalhão em Santarém, também à noite. No domingo, Paragominas e Remo vão se enfrentar em Paragominas, na Arena Verde. E no domingo, e na quarta-feira, fechando a rodada, no dia 16, Cametá e Tapajós vão se cruzar no Parque do Bacurau às 20h30, portanto, na quarta-feira, dia 16, fechando a primeira rodada da Taça Estado do Pará. Lembrando que na quarta-feira o Paysandu estreia, agora nesta quarta-feira, depois de amanhã, o Paysandu estreia na Copa Verde, vai jogar às 19h30 em Marabá, no Zinho Oliveira, contra o Águia. E o Remo joga na quinta-feira no Estádio Ribeirão, em Boa Vista, também estreando na Copa Verde, às 21h30, contra o Náutico de Roraima. Vamos ver como foi construída a conquista bicolor na tarde chuvosa deste domingo no Mangueirão, com menos de 20 mil espectadores no Estádio Olímpico de Edgar Proença. Aí o gol do Paysandu no primeiro tempo, a cobrança de falta do Marcelo Costa e o Eduardo Ramos desviou de cabeça para o fundo do barbante, tirando das mãos do Fernando Henrique. O árbitro deu o gol para o Marcelo Costa. No segundo tempo, metida longa para o Elton, a bola parou na poça d'água e o Elton tentou adiantar, o árbitro marcou o pênalti, expulsou o Emerson, goleiro da equipe do Paysandu. A bola prendeu e o Emerson acabou se chocando ali com o jogador Elton. E na cobrança da penalidade, Eduardo Ramos cobrou o Marcão, que havia entrado para defender a penalidade, ainda foi para a bola, ela passou por baixo e foi para o fundo do barbante. Aí o gol de empate do Clube do Remo, levando a decisão para as penalidades. E aí o Paysandu foi eficaz. 100% de aproveitamento. Primeiro com o Leandro Cearense, fazendo 1-0. Aí o Eduardo Ramos cobrou, também com muita categoria, empatando. O Marcão foi na bola. Agora, Bruno Veiga, com estilo também. Fernando Henrique para um lado, a bola para o outro. Aí a cobrança do Léo Paraíba para a defesa do Marcão. Cresce o Marcão e defende a cobrança do Léo Paraíba. Augusto Recife, com a tranquilidade
com a categoria de sempre nas cobranças de penalidade máxima, esperou e cobrou no alto, tirando do Fernando Henrique. E aí a cobrança do Ciro, em cima, no meio do gol, o Marcão nem se mexeu. 3-1, alguns jogadores do Paysandu comemoraram com o Marcão, mas ainda faltava a cobrança para fechar, a bela cobrança do Rafael Luz, fazendo 4-1 para a equipe do Paysandu Esporte Clube, a festa bicolor no Mangueirão. 4-1, Paysandu campeão da Taça Cidade de Belém, primeiro turno do Campeonato Paraense. Paysandu já garantido na Copa do Brasil do ano que vem, encaminhando uma vaga para a Copa Verde. É bom lembrar que para a Copa Verde só o campeão paraense tem vaga assegurada. As outras 2 vagas do Pará dependem do ranking da CBF. O Paysandu, obviamente, é o melhor paraense no ranking, estará garantido na Copa Verde de 2017. Mas a Copa do Brasil já está segura pelo Paysandu, porque os 3 primeiros colocados do Campeonato Paraense estarão representando o Pará na Copa do Brasil de 2017. Festa na sede bicolor. O companheiro Giuseppe Tommaso acompanhou toda a movimentação e está aqui conosco no Bola na Torre. Alô, Tomazão, boa noite. Abraço para você, guerreiro, amigos do Bola na Torre, aí na mesa, você telespectador. Estamos falando aqui do restaurante da sede do Paysandu, na Avenida Nazaré, restaurante onde os jogadores estão ao lado da diretoria, da comissão técnica, comemorando a conquista do primeiro turno do Campeonato Paraense, a Taça Cidade de Belém. E aqui ao meu lado, 2 dos heróis dessa conquista aqui, o Rafael Luz, que bateu o último pênalti que decretou o título, e o Marcão, que fez defesas importantes, 2 importantes defesas, ele que entrou na hora da penalidade, também quase pega o pênalti durante o jogo, mas é do futebol. O mais importante é o seguinte, oportunidades que surgem em momentos inesperados, e você mostrou que no Paysandu, além do elenco, tem um grupo. E na hora que você foi chamado, você estava lá para servir. Um abraço e bom dia para todo mundo do Bola na Torre para você. Bom dia, né? É verdade, né? A gente tem que estar preparado para tudo. Né? Eu venho trabalhando, não é só ontem de ontem, eu venho trabalhando há praticamente quase um ano aí, aqui no Paysandu, né? Esperando essa oportunidade, né? E caiu no meu colo, né? Eis o destino de ser um repar, né? Uma final de campeonato. E graças a Deus eu consegui sobressair nisso e dar essa vitória aí para essa torcida maravilhosa. E principalmente o goleiro, né, Marcão, que normalmente quando não joga dizem que não tem ritmo de jogo e principalmente reflexo. Foi tudo que você mostrou naquele pouco tempo que teve em campo, né? É verdade, né? Mas isso aí eu devo muito ao Marquinhos, preparador de goleiro, que conversa muito comigo, a gente faz muito trabalho específico em relação a isso. Né? E ele nunca deixou de desanimar, né? Porque sabia que a qualquer momento poderia ter oportunidade. Né? E essa oportunidade apareceu e eu pude dar conta do recado. Né? E mostrou também a força do elenco, né? O elenco do Paysandu que é muito forte. E o Emerson é um ídolo, está muito bem. E a torcida está vendo que se precisar de contar comigo, eu estou pronto para dar conta do recado. Agora a pergunta que não quer calar, o Emerson ele vai dormir mais preocupado agora? Não, com a gente não tem essa não. A gente viu o abraço no final do jogo mostrando que há realmente uma interatividade muito legal, né? Pois é, o momento é do Emerson hoje, né? O Emerson está muito bem, é ídolo, está virando ídolo e isso é importante também para o grupo, né? Essa interação e eu estou feliz também pelo meu momento. Eu acho que eu consegui fazer um pouco da história também aqui dentro, né? Vindo do Asa, coincidentemente ou não, o Marcão que veio para cá fez história também na Copa dos Campeões, veio do Asa, né? Eu também vim de lá e tá aí o destino, né? O destino é implacável. Tá certo. Parabéns aí pela conquista. Valeu, obrigado. É legal. Do Marcão eu viro por outro lado para conversar com o Rafael Luz. Aliás, que tem um pouco dessa história, né? Foi Carrasco contra o Remo na Copa Verde e agora voltou a ser Carrasco, batendo um pênalti, embora o goleirão lá tenha feito o serviço dele. Você chegou lá só para completar a festa, mas a sensação é realmente de conquista, de o dever cumprido, né, Rafael? Um abraço, bom dia para os amigos do Bola na Torre. Bom dia a todos. É uma sensação de dever cumprido, mas a gente não pode também deixar de dar um mérito todo ao Marcão, que pegou 2 pênaltis. E, na verdade, eu estava ali só para sacramentar mesmo. E foi o que acabou acontecendo. Bom, durante o jogo, muita chuva,
Tecnicamente um jogo que a gente não pode dizer que foi brilhante, mas a disputa em si, ela mostra o que é realmente o clássico. Você que viveu a emoção de jogar pela primeira vez um clássico Repar, né? Acho que apesar do campo não nos ajudar hoje, atrapalhar as duas equipes, né, no espetáculo, deu para sentir como que é um Repar, é um jogo pegado, jogo mais truncado, né? E graças a Deus a gente saiu com esse título aí do primeiro turno. Parabéns, Rafael, pelo gol e pelo título também. Muito obrigado. Tá legal. Bom, Guerreirão, a gente vai continuar aqui acompanhando essa festa, a movimentação. O troféu está aqui em exposição. Daqui a pouquinho a gente ouve outros bicolores. O técnico Dado também vem falar conosco a respeito dessa conquista. E já já nós voltamos aqui no Bola na Torre para você, direto da sede do Papão, na festa da conquista do torneio, do primeiro turno da Taça Cidade de Belém. Com você, Guerra. Valeu, Tomazão. Bela matéria aí. Na verdade, os dois protagonistas da festa. O Marcão, de repente, foi para o jogo para substituir o Emerson. Quase pega durante o jogo o pênalti do Eduardo Ramos. A bola passou embaixo do corpo dele. E depois foi o herói das cobranças. E o Rafael Luz cobrou o pênalti da festa, o pênalti do título. Para fechar, para fechar com chave de ouro. O futebol, ele apronta mesmo, né? Ele essas tem coincidências, né? Esse lado, né? E às vezes o acaso ele cumpre um script, né? Que lembra o Rafael, a história da Copa Verde, né? Que há essa coisa da torcida do Paysandu. A vinda dele mesmo para o Paysandu tem a ver um pouco com isso, né? Um jogador bom, de qualidade, mas é aquela tradição de Remo e Paysandu. Quando um jogador se destaca lá fora, né? O outro tenta trazer. O jogo em si, né, Guerreiro, teve uns momentos bem fracos no primeiro tempo, muito passe errado. O primeiro chute a gol foi... a tentativa foi aquela do Betinho por cima do gol. Né? O Paysandu acertou só uma bola dentro do gol em todo o jogo e foi a bola que entrou. Aquela do Eduardo Ramos. Na verdade, esse lance aí que o Ciro perdeu, que... se imaginou impedimento e não estava, era o Capanema quem dava condição para o Ciro e para o Eduardo Ramos, porque o Capanema ficou aberto na esquerda. Ficou pelo lado esquerdo da defesa, né, dentro da área. E aí o lance da cobrança, né, do Marcelo e o Eduardo Ramos, que é outra coincidência do jogo, né, e aliás está a maior gozação nas redes sociais, que o Eduardo Ramos continua, né, fazendo gol com o Paysandu e tal. Aí o Joelson quebrou o galho, mas usou aquele critério, né? Quem cobra, quem origina a cobrança, né, e tal. Exatamente. E deu para o Marcelo. Agora, um jogo que no segundo tempo foi muito mais do Remo, teve mais oportunidades, mas típico do clássico, né? Que tem essas oscilações no jogo e permite esse tipo lance de aí coisa. foi mal anulado porque o Henrique veio de trás. De trás, lance. era. Ele tinha condição pro gol aí. Então, Guerreiro, no jogo em si, uma pequena vantagem do Remo, e na cobrança dos penais aí a competência, né, a frieza maior do Paysandu para chegar à vitória. E no geral, pelo conjunto da obra, um título justíssimo, merecido, porque o Paysandu teve a melhor campanha. O Paysandu tem o maior número de pontos, o Paysandu se conduziu melhor ao longo do primeiro turno. Então o título está em muito boas mãos, né, e o jogo de hoje valorizou pela rivalidade, por tudo. A gente teve apenas essa questão da renda, que, né, pelas limitações mesmo, acabou ficando aí abaixo em termos de pagantes, na faixa de 15 mil e poucos pagantes. 15.584. Muito pouco. Essa é uma jogada do Ciro, né, pelo lado esquerdo. No segundo tempo, aliás, o Ciro, aconteceu muito esse tipo de jogada. O Ciro jogada. ficou sozinho, isolado durante muito tempo do jogo, porque ele não tinha efetivamente um companheiro de ataque. Não tinha quem jogasse, né, com ele. Então, o Yuri tentou encostar, o próprio Eduardo Ramos, mas ele, na verdade, a rigor o Remo com a bola era um problema, porque não havia uma outra referência fora o Ciro. Ficou difícil para o Ciro jogar e ele foi muito prejudicado, ao meu ver, nesse sistema do Leste. No segundo tempo, ele caiu muito pelo lado direito do ataque, em cima lá do Lucas, e criou boas situações, ele cruzou umas 3 bolas rasantes, né? Teve esse lance que o Michel desviou de cabeça, a bola... De cabeça não, pegou no braço. E aí no finalzinho o Paysandu cresceu muito, né, também. Houve esse lance o lance polêmico, né, da não marcação do penal. Eu achei que foi penal pela maneira como o Ítalo subiu. Eu achei que ele foi voluntário no toque. Assim como eu achei que aí não foi. Não, aí eu achei os dois. Eu achei que houve pênalti nos dois. Eu achei que aí, na hora da transmissão até disso, aí foi um choque. Para mim foi, pode ver que eles se chocam, olha. Eles se chocam. Na verdade. Mas aí o atacante está indo em direção ao gol, né? E aí é complicado. Dentro da área,
Choque como esse. Fica muito difícil a interpretação. Agora o árbitro estava em cima. E a bola passa embaixo do Marcão. Ele marcou com convicção, tanto é que ele deu logo o vermelho, né? E expulsou. Agora houve uma situação, né? A bola parou na poça d'água. Eu A tenho bola era muita do Emerson. dificuldade, eu particularmente, respeito a regra e tenho que compreendê-la, mas eu tenho muita dificuldade de concordar com marcação Essa foi a jogada que o Ciro pegou, nós pegou já, né? Caindo. de pênalti em lance involuntário. Olha o Eu acho lance que aí foi com esse o cara. Rafael Luz. E eu acho, Guerreiro, que foi nos dois lances. Quase Tanto fazendo no gol. lance do toque de mão do Ítalo, quanto nesse lance, desse choque do Elton com o goleiro do Paysandu. Para mim, os dois Guerreiro, lances foram involuntários. Guerreiro, ainda sobre o jogo, uma opinião sobre o comportamento dos dois times. Achei que o Paysandu, na maior parte do jogo, ficou devendo. Não sei se foi a ausência do Celcinho, mas o Rafael Luz não conseguiu jogar como a gente sabe que ele pode. Foi muito prejudicado por aquele congestionamento do meio que o Remo armou ali com 3 volantes. E o Remo, no segundo tempo, mesmo sem muita organização, tanto que havia essa situação do Ciro isolado, o Remo foi muita vontade, muita garra, foi para frente na base, superando até o desgaste físico. E o Paysandu, a gente viu dado ali do lado, gritando, né, esbravejando, que o time parecia completamente relaxado no jogo, relaxado no mau sentido. O Paysandu aceitou muito a pressão do Remo no segundo tempo. Não sei se aquele recuo foi calculado. O Dinho até perguntou isso para o Dado. O Paysandu, não foi, Dinho? Na coletiva você perguntou por que o Paysandu teve este comportamento retraído no segundo tempo, né? E ele justificou com as dificuldades do próprio campo, né? Na verdade, não foi Soldado, foi o Recife e outros que falaram que o grande problema foi o gramado. Depois da chuva, não deu para colocar a técnica do futebol. Foi o gramado que dificultou tudo, que foi obstáculo para todas as duas equipes, mas o Remo, acho que até que se sobressaiu, né? Na condição que estava o gramado. Porque hoje o Paysandu não joga mais com essa bola longa, não é muito desse time do Paysandu. É mais toque O próprio curto, Dado falou isso. evita a ligação direta, que o Remo abusou no primeiro tempo, que era chutão o tempo todo. Agora, Guerreiro, lamentar aquela briga, né, ali entre os jogadores na hora da série de cobranças de pênalti. Jogadores que entraram, né, no começo do jogo, com aquela campanha da Aí paz. as imagens da confusão. Aí caberia vermelho tranquilamente Mas para aquele Fernando Capanema Henrique, e Eduardo eu não Ramos. entendi por que ele deu um soco no rosto do jogador do Paysandu, Mauro. Capanema e Eduardo Ramos acabaram se provocando, também teve um pouquinho de Levi E Bruno Veiga, né? Veiga, O Levi mas Bruno- teve a agressão do Fernando Henrique. E antes houve a do Capanema no Eduardo Ramos. Os dois, na verdade, né? Um no outro, Me Eduardo disseram que Ramos era e porque Capanema. o Eduardo queria chegar Olha aí, em olha aí o Salinas Fernando e não Henrique. passou de Capanema. Olha Aí, só. olha só. Sem necessidade isso. E o Fernando Henrique poderia ter sido Lamentavelmente, expulso aí. Olha Mas só. ainda- Olha aí. Mas ainda cabe, para quem brigou aí, no foco do Cabe. Fernando Henrique, cabe punição. Exatamente. Se tá, mas a federação, o tribunal, se fosse Não, mas da ele CBF, pode. STJD... Dinho, mas o árbitro, enquanto ele não fechar a súmula, ele É, pode. Ah, mas aqui em Belém não. Se fosse lá na CBF, Campeonato Apenas Brasileiro, aí como- tudo bem, que eles escolhem as imagens e acabam Agora, no geral... levando isso a julgamento. sem entrar muito nessa Olha, coisa o Eduardo chamando o Capanema para briga ali. Lamentável isso, É né? porque isso acaba, Guerreiro, servindo como um exemplo péssimo, né? O Pablo também torcedor, entrou a gente ali, né? Exatamente. ainda tem a questão do Pablo. Os dois times entraram com faixa pedindo paz. Pois E a é. gente tem a situação da torcida, né, nesses dias aí. Não, mas depois Torcida dessa muito depois dessa faixa, parte da torcida, depois né, dessa muito faixa, violenta. o torcedor que pedia para os jogadores no gramado, paz. Porque, pô, eles deram um mau exemplo lá de dentro do gramado. Exatamente. Exatamente. Então Olha é só. algo que precisa E ser... O Fernando só. Henrique tenta dar um soco Não que não tenta acerta não, ninguém. ele dá, pô. Mas ele não acertou aí, ó. Não acertou, mete a tua cara Ah, não, lá, tá aí, pô. tá mostrando. Claro que Quem é esse pegou. jogador aí, Dino, que tá... É o Mauro, garoto da base, rapaz. O que o garoto da base tem a ver com Agora com a é o história? seguinte, ele viu tudo, tá? O Joelson. árbitro viu tudo e não fez nada. Ele não deu cartão para ninguém aí, sabe? Eu acho que ele não teve o comando, ele não teve o controle nem coragem. Era para ele expulsar. Não, e além do aí, mais, cinco. não era só ele tinha todos os outros auxiliares que poderiam, né? Claro,
Claro. informar. Eu acho que essa coisa tinha que ter sido punida na hora, até pela questão do exemplo, né? Porque é muito feio. A gente tem essa situação E toda mais uma. no entorno do estádio, as brigas, os arrastões que voltaram a acontecer. E mais uma, Gerson. E aí, com os jogadores, Sem sentido, no né? final do espetáculo, arranjam uma Você quer dessa. saber de uma coisa? O Fernando Henrique era para ser expulso no jogo. Por quê? Porque era a vez do Paysandu cobrar a penalidade, ele saiu da área, ficou fazendo onda, ficou rodando e o árbitro pedia. Vai lá, que a gente quer. Vai, aí isso aqui não. Mas mesmo que não fosse a vez dele, Dinho, se ele tivesse envolvido, ele se envolveu nesse problema. Mas olha, é importante dizer, poderia... não foi só o Fernando Não. Henrique. Não, porque dá a impressão Aí que a gente, cabe para o Fernando Henrique, aí cabe para Capanema e Eduardo Ramos. criminalizando só um. Houve mais gente. E aí envolvida. também, para fazer justiça, o Joelson não viu. Ele está de costas. Esse lance, essa agressão do Fernando Henrique, ele não viu. Ele está de costas ali. Ele não percebe. Tá. Mas o assistente Mas tá nessa de frente, hora, né? Tem um assistente bem de frente. Tá de frente Você lá, sabe, olha. Guerreiro, Guerreiro, sabe qual é um dos grandes problemas? É a quantidade de peru dentro do campo. Porque, olha, a gente sabe, né, nos jogos oficiais... aí fora, hoje tá uma hoje festa. tava demais. Olha, Hoje tá uma você festa. sabia que a cobrança dos penais foi retardada porque um cidadão da Federação Paraense de Futebol teve que atravessar de um lado ao outro. Não se sabe o que ele estava fazendo ali. Ele não tinha nada a ver com o jogo. Sim, claro que tem a ver indiretamente, a federação. Mas não tem que estar lá, não pode estar lá. E é um exemplo também, é um exemplo ruim, porque aí tumultua, aí há mais gente. Quanto mais gente dentro do campo, mais possibilidade do juiz não ver, porque o sururu fica, né, generalizado. Tinha muita gente que não tinha nada a ver com as cobranças de penais ali. Rapaz, eu até acreditei no Bororó quando ele disse que só 40 pessoas iam ter acesso ao gramado. Eu Mas acho que agora ele quis também dizer 40, que... 40 membros da imprensa. Eu né? acho Porque aqui o também torcedor pôde uma entrar, outra tá? coisa, 42, falando já da participação do público. Remo e Paysandu vão ter que se conformar que essas obras tão cedo não vão ficar prontas. O Paysandu e Remo jogam daqui a menos de um mês novamente, né? Menos de um mês. Pela tabela, acho que dia 4, né? 3 de abril. Dia 3 de abril vão voltar a jogar de novo. Então, o que vai acontecer? Repassar o preço do ingresso mais caro para o torcedor? Está provado que o torcedor não assimilou isso aí. Então é preciso que eles reúnam, vejam exatamente a quantidade de torcedores que vai participar. Uma nova reunião deve acontecer para eles reavaliarem exatamente essa questão do preço e quantos vão poder participar. Pois não. Vocês podem até mandar eu levantar daqui da mesa, mas não é só esse o problema, não. Não, eu estou falando que é um dos aspectos. É e que mas pesou não é só bastante. ele, não. Tem muita coisa que envolve isso aí. Não é só o BRT. Hoje eu tive certeza que não é só o BRT que está tirando o torcedor do Mangueirão. É muito mais coisa. Preço, é indecisão, é horário. E eu Houve muita mudança, houve muita reviravolta ao longo da semana. Foi ruim, né? Porque... Tudo foi muito complicado nesse aspecto de horário de jogo. Interessante. E aqui louve-se que os dirigentes de Remo e Paysandu andaram de mãos dadas, caminharam de mãos dadas a semana inteira buscando um entendimento, né? Um consenso perfeito. Agora, essas idas e vindas de horário e de uma série de coisas, sem dúvida isso criou embaraço. Não tiro a razão do Valmir com relação a preço de ingresso, mas há um outro ponto. Apesar de entender que o preço do ingresso ele precisava ter uma valoração diferenciada. Tem um ponto que eu percebo com muita clareza hoje. Há torcedores apaixonados e fanáticos de Remo e Paysandu que vão para todos os jogos dos seus clubes, menos para o clássico. Tem medo de ir, né? Muitos, mas muitos, não são poucos. Eles têm razão com relação ao medo, porque hoje tivemos focos de assalto, de arrastão nas saídas, foi registrado nas redes sociais. Eu só não vi foto disso aí, mas acredito nas pessoas que mandaram, que são pessoas de credibilidade. O ônibus do Remo custou a chegar porque foi alvo de pedra, de confusão ao longo do trajeto. Não foi só o ônibus do Remo, certamente. E olha, quase que o jogo começa na hora em que Remo e Paysandu queriam, que era às 3h30. Né? Começou 15h15. 15h15. Eu lembro que eu disse no cartaz esportivo de segunda-feira, bom, a Polícia Militar quer 15 horas, Remo e Paysandu e Federação querem 15h30.
vai virar aquela história, nem eu nem tu, 15-15. E foi o que aconteceu. Começou 15-15 o jogo. Interessante que começou... Eu não achei tão ruim esse horário das 15 horas. Não, é porque também não estava aquele sol É muito forte. melhor, né, para todo mundo, Não, mas, para nós. mas eu acho que o horário é 4 horas da tarde. É um horário clássico. Deixa eu finalizar perguntando para vocês sobre a conquista do Paysandu. O Gerson já falou do merecimento, ou como a gente diz lá em Oriximiná, da merecendência do Paysandu como campeão do primeiro turno. Indiscutível, né? Vocês pensam da mesma forma, Valmir e Dinho? Mas eu achava que o Paysandu... Concordo que o Paysandu ele tem tecnicamente um time melhor, mas eu achava que nesse escalonamento era bem maior do que se apresentou nos últimos jogos. E não é bem assim, não. A coisa não está tão larga a favor do Paysandu. A fase decisiva igualou. Eu acho que ele tem um diferencial, sim, tecnicamente e com um conjunto, mas não acho... Tem banco. E eu achava que ele ia terminar com, como se diz também aí por aí, com os pés nas costas, sobrando, e essas semifinais, o jogo contra o Águia foi muito difícil, tanto é que passou pelos pênaltis. Esse jogo de domingo foi muito pegado, como é sempre o Remo Paysandu, fraco tecnicamente, ganhou pelo conjunto inteiro, e eu digo que é merecido por causa de toda a campanha, mas sem dúvida que o Paysandu ainda está buscando o melhor futebol. Queria destacar o equilíbrio e a competência do Paysandu nas cobranças de pênalti. O Paysandu cobrou 4 pênaltis contra o Águia, fez os 4, cobrou 4 contra o Remo, fez os 4. 8 gols, né? E, aliás, sem chance de defesa em nenhuma das cobranças com os goleiros. O auxiliar, né, o membro lá da Wilton comissão Bezerra. técnica, ele deu uma entrevista, Wilton Bezerra, ele deu uma entrevista ao lado dos goleiros, do Emerson e do Marcão. E registrou o fato de uma pessoa da comissão, que eu não recordo o nome, Cadu. ele anotar... o analista de desempenho, o Cadu. Anotar e acompanhar, pesquisar a maneira como os jogadores do Remo costumam bater pênalti. Olha, a gente às vezes pensa que isso é exagero. Não, isso é parte do processo. Sim. Só que muita gente não faz esse cuidado, esse detalhamento. E esse detalhamento pode ter sido a diferença. Porque eles bateram sempre, e o Fernando Henrique claramente escolhia o canto, coisa que o Fabiano costumava fazer, lembra, antes? E a torcida toda reclamava, e o Fernando Henrique fez isso. Não acertou em nenhum. Um dos maiores pegadores de pênalti, aquele goleiro da Argentina, acho que era o Goicoechea, né? E aí ele foi perguntado como é que ele tinha... Isso não tem fórmula nenhuma, eu não vou em nenhum, eu fico em todos. Fico aqui parado, os que eles bateram no meio eu pego. E como o pessoal bate muito no meio, ele pegava todos que iam no meio. Tio Menezes, vou lhe deixar numa saia justa. Foi merecido o título do Paysandu? A conquista da Taça Cidade de Belém, Bola de Fogo? Muito mais que merecido, Guilherme. Essa tua saia não está justa, ela já está folgada. Eu acho que foi mais do que justo, porque é o seguinte... Eu só fiz levantar a bola. A bola assim, pro bola. Eu penso que num clássico a gente não pode dizer, olha, esse aqui estava melhor, esse vinha aqui nesse ritmo, de repente no clássico ele deu uma freada. Não, clássico é diferente, é tudo diferente. Tudo pode acontecer, inclusive nada, como você mesmo disse. Muito então, bem. acho que para avaliar um clássico, a gente não pode, nessa soma, colocar também o que vinha sendo feito atrás. Clássico é clássico e os outros jogos, no decorrer do campeonato, a gente tem que julgar, sim, separadamente. Eu penso assim. Muito bem. Bom, eu queria mostrar alguns lances da partida, né, para a gente avaliar, analisar aqui alguns lances polêmicos. Até já antecipamos, de certa forma, alguns comentários sobre isso. Esse aí é o primeiro lance. A disputa de bola na área do Paysandu, eu acho que é o Lombardi ali. Com o Ciro. Com o Ciro. O Ciro faz o giro e a disputa com o Lombardi. Eu acho que foi um lance normal. Minha opinião é que nada... Acho que não tem polêmica nisso, é muito claro que foi normal. Acho que o Ciro deu uma valorizadinha ali. É o Pablo, exatamente. Aí o Ciro fez a projeção. Houve o choque, né? Olha lá como está o Joelson em cima, olhando. Bom, então, alguma dúvida? Nada houve aí, né? Nada a acrescentar. Muito bem. Tem mais lances para a gente acompanhar aqui e avaliar. Este lance que é o mais polêmico do jogo. Não tem nem que pensar. Pênalti. A regra é clara, como diria eu. Olha, eu vou rever aquilo que eu tinha dito, viu? Porque eu não tinha prestado atenção que ele vai com os braços abertos. Olha aí. É pênalti. Daria o pênalti. Ele foi de maneira muito... irresponsável até. No lance. E o árbitro de frente para o lance, viu?
E a Como gente, o jogador Não, ele foi na viu bola. que bateu, mas interpretou que foi lógico, involuntário. E o Leandro Cearense cabeceou no braço de propósito, né? A gente vê que ele não ia cabecear aquela bola para outro lugar. Ele cabeceou ali. Como diz outro, ele mirou, né? Mirou. Ele mirou. E acertou. Agora, E pode ser que isso e tenha eu- sido interpretado pelo Joelson. Agora, eu considero penal, também achei que foi. E porque primeiro, o zagueiro foi muito mal na bola, né? Começa por aí, né? Ele não sei o que ele foi fazer nessa bola. Porque ela era dele. Foi muito pênalti isso Né? aí. Aí ele caiu ali. a Pela bola- orientação, isso é pênalti. É pênalti. Pela É por orientação, isso que eu considero. Pelas regras anteriores, né? De intenção e tal. Pela minha avaliação de futebol, eu sempre considero a falta quando há intenção. Né? Já nessa disse aí isso. ele teve, Já disse pelo alguma... jeito. Não, para meter a mão na bola, não. Ele foi imprudente. Ele foi imprudente, mas isso não- aí não sim teve que é o que intenção, né? oriento agora. Braço aberto, estendendo a dimensão do corpo, o espaço. Agora, se ele pra fez. marcar. Agora, se o árbitro fez o que o Valmir falou aí, ele não deu porque ele viu que o Leandro fez. Mirou, pelo amor de Não, Deus, não só cabe. faltava Aí essa. também não Cara, cabe. até porque se ele pensasse isso, teria que parar o jogo e dar um amarelo pro Cearense pelo antijogo. O que eu considero, Então isso aí eu está descartado. Não estou falando de ilegalidade da parte do Cearense. Achei que ele agiu como um atacante esperto. Sim, Como jogadores hoje chegam na linha de fundo e às vezes não tem intenção de cruzar na área. Eles miram o braço do zagueiro que vai chegar, né? Isso acontece Porque muito. o zagueiro vem. Porque essa regra que a FIFA deixou aí a coisa muito solta, permite isso. Muito bem, então, esse lance que era o mais polêmico, mais reclamado pelos jogadores, por todos do Paysandu. Interessante que esse lance aconteceu e mais ou menos 3 a 4 minutos depois houve o pênalti marcado pelo Joelson, que acabou provocando a expulsão do Emerson. Começo com você, Valmir Rodrigues. Bom, eu estou olhando essa imagem aqui, eu tive acesso a uma mais fechada que mostra que a bola é do Emerson, ele parte para pegar, espera que a bola chegue. Quando ele percebe que a bola não chega, ele dá um passo à frente. Mas o Elton vem numa velocidade tamanha que é incapaz de frear aquela altura aí, ó. E aí acho que o choque é normal, não daria esse pênalti. Inclusive, nessa imagem, ele leva a mão esquerda e vai assim perto do pescoço do Emerson. Olha aí. Foi a contusão do Emerson, aliás, muito Emerson ficou reclamada, muito tempo aí no chão. inclusive pelo doutor José Silvério, porque o árbitro Sofreu tirou... trauma na cabeça. E não era por ser o goleiro. Qualquer jogador que tem um trauma na cabeça, ele tem que ser atendido até a coisa estar Olha resolvida. só, quem vai de encontro a outro é o Elton. Foi falta é do ele. atacante. A gente Eu sem acho parar que pra ele vai analisar, com muita carga. Foi carga do atacante do Remo no Emerson, olha só. Por isso que eu disse choque. Na hora da transmissão eu disse choque. Isso foi um choque. Não, eu penso diferente. Acho que foi pênalti. Acho que o choque é por baixo primeiro e o atacante cai. E aí é praticamente um carrinho do Emerson, que eu acho que ele não teve a intenção, mas ele derrapou e dá o carrinho, pode reparar. E aí não tem conversa. A bola vai na direção, o atacante vai na direção do gol. Acho que a interpretação do árbitro foi correta. Para mim, pênalti. Como também acho que, pela mesma interpretação, acho que do outro lado foi penal. Eu entendo o seguinte, neste lance. Entendo até a marcação do Joelson por essa orientação, como se fosse uma parede que o Emerson fez para a passagem do Elton. Mas, repito, na minha tese, não houve intenção. Né? Mas, só que hoje isso não está valendo muito. Antigamente, tudo se marcava pela intenção. Mas, Guerreiro, eu acho que a intenção ela é a seguinte, é natural, instintiva do goleiro, ele vem para proteger ali, só que ele não pega a bola. Ele acaba pegando o atacante. Mas olha, esse lance... entender... Não, Gerson, Mas esse lance por pode baixo eu não prestar atenção. vejo, Ele se agacha para pegar. Embaixo. Ele se agacha para que a bola não passe por debaixo das pernas ele dele. toca E o o jogador atacante. do Remo, na malandragem, foi para cima dele. Mas aí pode ser. Só que o que você entende como malandragem do atacante, o árbitro pode ter entendido apenas como o seguinte: ele foi tocado por baixo. O que eu quero dizer é o seguinte: não desconsidero a marcação do Joelson para esse lance. Eu acho que é interpretativo
o lance. Agora e nós tem um estamos, detalhe. e nós estamos olhando, revendo, Agora, e ele está no meio campo. Isso. Olha. Essa é a ele dificuldade não dele. acompanha e esse jogador, olha, o Pablo tira a visão dele. Aí agora que ele vai aparecer no dele. quadro da imagem, quer ver? Agora que ele vai chegar. Como ele vê Nem o sei se jogador do chega. Remo caindo pro lado direito do lance, aí ele marca a pênalti, porque a jogada ele viu foi o muito jogador rápida, do Remo né? caindo. O lançamento foi lá do meio, lá de E trás a bola, do e se não para Isso de chegar no talvez é que Emerson. complique. Isso. Porque ele estava distante. Aliás, ele e vem no marcando caso do distante. lance do pênalti do Ítalo, ele estava absolutamente A imagem próximo. mostra o Joelson no meio do campo, Pois na hora é, do no meio lançamento. campo. Tá Então, quase se na aquele mesma- lance, tá se aquele quase na lance mesma lá do linha do Ítalo, Léo se ele Paraíba. tivesse distante, eu acho que ele ia marcar, pô. Ele tava É, perto de do- repente. Talvez fosse isso. Enfim, ele... Mas olha, a imagem solta, sem o slow, sem... a impressão que dá é que realmente o Emerson chega para jogar o Elton e tirar do Eu continuo achando do que lance. ele fez isso. Então é essa a impressão que o essa Joelson deve ter interpretação ficado. que ele deve ter tido. E aí, ele como árbitro, ele tem que tomar uma decisão. Claro. A decisão que ele tomou Tem uma foi questão o que eu tô crucial dizendo. nesse lance, que é o atacante que entra na área e só tem mais um obstáculo para chegar ao gol. Esse é o ponto. Isso conta muito na interpretação do árbitro. Qualquer um. Sem Só tem o goleiro. E aí, os dois chegam, o atacante cai, a bola passa. Bom, isso deixou o time do Paysandu absolutamente Revoltado. descontrolado no jogo. A não marcação do pênalti em cima Principalmente do a lance expulsão, né? do Ítalo. O pênalti marcado e a expulsão do Emerson, o Paysandu com 1 a menos. Aí o Remo empatou com o Eduardo Ramos. Na sequência, houve uma jogada individual do Rafael Luz. Fez uma bela jogada, aliás, a Foi a melhor melhor jogada jogada dele dele no jogo. E ele sofreu esta falta do Henrique, já tinha amarelo, né? E nenhum cartão foi dado ao zagueiro do Clube do Remo para a revolta dos jogadores do Paysandu. E aí o capitão Augusto Recife, em função da reclamação, levou amarelo. Aí é amarelo também, porque ele não olha a bola, ele vai direto no pé do cara. Ó. A bola já passou, ele vai lá Ele e tira dá um pelo toque, pé. é verdade. Então, se ele fez isso, ele tem que levar o amarelo. No primeiro tempo, houve um lance em que o Lombardi agarrou o Ciro também próximo à área. Ele já tinha um amarelo. Eduardo Ramos. Eduardo Ramos. Aí houve a reclamação e tal, e também deixou correr. Só que a essa altura, com a situação explosiva que estava, eu imaginei que ele ia expulsar. Não, eu acho que pelo menos o cartão amarelo... Mas sabe Não, por ele já quê? tinha o amarelo. Mas, Mas, e aí sabe- levava a expulsão. Mas sabe por que ele não expulsou? Porque ele distribuiu muitos cartões, demasiadamente. Ele teve que segurar Aí a ele, galera. pô, agora eu não posso, em alguns agora eu vou ter momentos que dar ele uma quis segurada. disciplinar o jogo com muito amarelo. Isso aí complicou. É aquela coisa do repar, né? O Remo levou, o Paysandu levou 8 amarelos, não foi? O Remo levou O 7. Paysandu levou 8 e 5. O Remo levou 5, né? 8 e 5, 13. Foram 13 cartões amarelos Agora, e mais o vermelho. curiosamente, pelo Data Saulo, né, ali na Scout, né, foram 21 faltas de cada lado. Rigorosamente. 42, pra trás. né? Que coisa. Vamos acompanhar agora a análise do Leston Júnior, técnico do Remo, no pós-jogo, sobre a partida, enfim, sobre a conquista bicolor. Tivemos as melhores chances, né, principalmente no segundo tempo. Né, tivemos uma com o Ciro ali no primeiro tempo e depois no segundo tempo um volume muito alto, né, e conseguimos empurrar o time do Paysandu para trás, uma equipe muito organizada pelo dado, né, uma equipe muito qualificada. Mas eu vejo como o melhor jogo nosso, né, o que para mim não é surpresa, já que a gente sabe que esse time está evoluindo e vai evoluir muito mais na sequência. Então, é um jogo igual, onde no segundo tempo eu entendo que a gente teve um volume maior, fomos merecedor do gol, poderíamos ter aproveitado melhor outras oportunidades, né? Principalmente por a condição do campo, né? O gramado ficou muito encharcado e você ter que correr atrás com o gramado naquela circunstância, realmente houve um desprendimento muito grande por parte dos atletas. Eu preciso parabenizar e enaltecer mais uma vez, né, o quanto esses jogadores estão buscando cada vez mais essa melhora, né, e hoje fizeram um grande jogo. E o Paysandu agora vai, obviamente, focar na Copa Verde, principalmente na Copa Verde, tem a Copa do Brasil também. Claro que tem o segundo turno, o Paysandu imagina se quer também conquistar o segundo turno e liquidar o campeonato sem que haja necessidade da disputa da taça sair no dia 8 de maio. E o Remo vai em busca do segundo turno. O foco do Remo, a dificuldade agora é que todas as equipes, as duas equipes, elas terão 3 competições a partir de agora. Além do segundo turno do Campeonato Paraense, a Copa Verde, que já começa agora, e a Copa do Brasil, que vai começar dia 20 de abril para Clube do Remo e Paysandu. Remo contra a equipe do Vasco e o Paysandu enfrentando o Independente de Tucuruí na Copa do Brasil.
Temos mais um registro da festa bicolor lá no restaurante da Sede Social. É com você, Tomazão. Beleza, guerreiros? Estamos de volta aqui ao restaurante do Paysandu, aqui na sede da Avenida Nazaré. A festa continua, a vibração dos bicolores pela conquista da Taça Cidade de Belém. Duas figuras importantes também no jogo de hoje e, aliás, sempre importante durante, ao longo da conquista do primeiro turno. Pablo, zagueiro, prata da casa, que a gente sabe que sempre que foi chamado brilhou com a camisa do Paysandu, e também o Lucas, que foi um dos contratados desse ano, que não jogou na dele, mas deu conta do recado. Vai falar pra gente. Vou começar com o Pablo. Ô Pablo, mais uma vez chamado e com o resultado que é mais importante, dando conta do recado. Parabéns aí, os amigos do Bola na Torre, pra você. Obrigado, né? Primeiramente, um abraço aí ao pessoal do Bola na Torre. Graças a Deus, Deus abençoou a gente, né, com esse título do primeiro turno. O trabalho foi abençoado por esse ano. Agora é pensar no próximo jogo aí, descansar, que tem mais batalha pela frente. E essa briga continua boa na zaga, né, rapaz? E você mostrando que, na hora que é chamado, você sempre dando conta do recado. Com certeza, né? Sei que tem muitos amigos de qualidade ali atrás. Lombardi, Gilvão, o Alberto, tá voltando o próprio Flávio também, que estava no banco. Mas é isso aí, é uma briga boa e só o lucro é só para o Paysandu. No jogo desse domingo contra o Clube do Remo, qual foi o diferencial do Paysandu para ter conquistado o título? Acho que, vem falando a semana toda, né, que só técnica não ia funcionar. Então fui na raça, de barra de chuva, com todos os problemas, mas a gente tinha que vencer tinha que ganhar esse título, né? A gente dá esse título pro presidente, pro Maia, para nós mesmo, que é muito importante. Aproveita e manda um abraço pro Dinho, que está lá no estúdio, lá do Bola na Torre. Vai dormir mais tarde hoje. É verdade, ele falou comigo, um abraço para ele aí. Sempre está aí trabalhando com a gente aí, a gente é boa. Tá certo, obrigado, Pablo. Aqui conosco também o Lucas, que é um jogador originalmente do meio campo, mas que na hora que o Dado chamou para compor ali na lateral, não tem problema não, né? Jogador de futebol, ou quem joga futebol, é a mesma coisa que quem anda de bicicleta, né? Não desaprende nunca. E quando o cara joga em qualquer lugar. E como é que foi essa sensação de poder estar contribuindo num momento importante desse do Paysandu, desse resgate, até porque o Remo vem vencendo esses últimos 2 anos e o Paysandu precisava, com todo esse trabalho de reestruturação administrativa de fora para dentro do campo, mas precisava dar resultado, né? Um abraço, Bola na Torre aqui conosco. Verdade. Boa noite a todos aí. Fico feliz de ter ajudado, por mais que não esteja jogando na minha posição, mas eu vim à disposição para ajudar. A gente queria conquistar título, como você falou, a gente tinha que quebrar essa sequência de conquistas do Remo. Enfim, e fico feliz de poder ajudar, mesmo na lateral. Quero jogar de volante, é claro, quero o meu espaço ali, mas com o tempo eu vou conquistando o meu espaço, as pessoas vão me conhecendo melhor. Enfim, eu vou, onde me botar para jogar, eu vou ajudar, vou dar o meu melhor sempre. Lucas, você vem de um time como o Vasco da Gama, que tem uma imensa torcida, embora a gente saiba que a torcida do Flamengo é muito maior, eu sendo carioca, torcedor do Mengão, todo mundo sabe disso, né? Mas e essa sensação do Repá? Ela tem uma mística diferente, essa rivalidade, é legal para o jogador que entra e participa? Verdade, no ano passado eu tive a oportunidade de estar no Vasco, jogar clássico contra o Flamengo, Botafogo, Fluminense, sair vitorioso na maioria dos clássicos, inclusive contra o Flamengo. Aliás, no ano passado o negócio estava meio... O nosso pai de santo estava fora, ele mudou para o outro lado. Mano. E hoje tive a oportunidade de jogar meu primeiro Repá. É um clássico que todos falam muito bem, repercute muito. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, as pessoas me abordavam e falavam desse clássico. Eu queria jogar, eu queria estar em campo. E fiquei feliz de ter conquistado essa taça em cima do nosso rival. É um gostinho mais saboroso, né? Mas, enfim, eu fico muito feliz de ter jogado mais esse clássico na minha carreira e ter vencido. Legal, parabéns pela conquista. Invadir a madrugada aqui, o importante é comemorar e esse ambiente é muito legal e favorável, né? Como tá tranquilo e favorável por enquanto. Né? É verdade. Vamos festejar hoje, comemorar, a gente merece. Mas amanhã tem treino, amanhã a gente se apresenta à tarde. Quarta-feira tem outro jogo, é Copa Verde. Enfim, vamos aí devagarzinho, conquistando as nossas coisas, porque tem muita coisa boa para acontecer esse ano ainda. Legal, Lucas, obrigado. Olha só, Chiquinho. E a galera no fundo ali, Pablo, só afasta um pouquinho para mostrar a imagem aí.
A imagem, a taça aqui, os bicolores continuam fazendo a festa e comemorando essa conquista da Taça da Cidade de Belém. Daqui a pouquinho, Guerreirão, nós voltamos para falar um pouquinho mais dessa conquista bicolor, a Taça Cidade de Belém, o primeiro turno do Campeonato Paraense. Com você. Estão cantando aí a música do rancho. Mas eu nunca vi o presidente meter o samba como eu vi agora, viu? Impressionante isso. A marreta voa, tá? Continua voando. Muito bem. Já já a gente volta. Daqui a pouco tem mais Bola na Torre, mais festa bicolor pra você. Atenção, a Big Ben baixou ainda mais o preço do genérico. Toda terça, os preços que já eram imbatíveis, agora estão ainda mais baixos. Economize. Terça do genérico é só na Big Ben. A tecnologia LG que você sonha é na Yamada. Super TVs em LED e Smart TVs em todos os tamanhos. Sons e microsystems com alta qualidade de som e reprodução. Lavadoras estilo lava e seca com o melhor design e tecnologia do mercado. Além de uma ampla linha de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para todos os estilos. O LG que você quer para deixar a sua casa completa tá na Yamada. Vem pra cá! Sexta-feira com din-din no bolso, futebol lá na praia mais tarde. O chuveiro acaba o calor, tá gelada, todo mundo sabe. Deixa o trabalho de lado, uma coisa todo mundo quer. Cerveja Gold, tá bonita, tá gostosa, tá suave. Tá suave! Beba com moderação. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Atenção, a Big Ben baixou ainda mais o preço do genérico. Toda terça, os preços que já eram imbatíveis, agora estão ainda mais baixos. Economize. Terça do genérico é só na Big Ben. Ofertão Nazaré, preços imbatíveis. Amaciante fofo 2 litros fragrâncias, R$ 6,99. Café diário, R$ 2,89. Macarrão de sêmola Ricosa, R$ 1,89. Ofertão assim, só no Nazaré. Todos os anos, mais de 8 milhões de pessoas morrem vítimas de câncer no mundo. O tempo é o maior aliado para combater a doença. Quem em estágio inicial tem maior chance de cura. Consulte seu médico regularmente. Há 17 anos, contamos com doações voluntárias para ajudar aqueles que mais precisam. Cuide da sua saúde e ajude a Aval a continuar o seu trabalho. Faça sua doação e conheça nossa sede. Aval, 17 anos, apoiando a luta contra o câncer. Dia 11 de março, sexta, na Assembleia Paraense. Hot Classics, a festa. Os hits dos anos 70, 80 e 90, tocados com vídeos exclusivos. Com os DJs Kleber Barros e Rodrigo Mutran. A apresentação, Luciano Manga. Venha reviver os clássicos das pistas na festa mais comentada de Belém. É sexta, dia 11 de março, na Assembleia Paraense. Hot Classics, a festa. Mesas e ingressos. Lojas Overende nos shoppings de Belém. Coordenação Marco Eventos. Patrocínio Tijuca. E a festa bicolor está varando a madrugada. O Paysandu continua comemorando o título de campeão da Taça Cidade de Belém, primeiro turno do Campeonato Paraense. Tem mais um registro do Tomazão na festa bicolor. Você, Tomazu. É isso, Guerreiro. Voltamos aqui para a nossa participação final, direto do restaurante do Paysandu, nessa festa em que os bicolores comemoram a conquista do primeiro turno na Taça Cidade de Belém. Agora é essa fera aqui. Há umas 2 semanas atrás esteve lá, falando das semifinais, o que poderia acontecer.
E não foi diferente, né, Dado? Foi muito difícil a conquista, passando pelas semifinais no jogo contra o Águia, decidido nos pênaltis, e nesse domingo contra o Remo, o que poderia parecer fácil pela projeção feita, pela boa campanha que o Paysandu vinha fazendo no campeonato. Clássico é clássico e o campeonato ele está muito equilibrado, você já havia dito isso. Parabéns pela conquista primeiro, os abraços de todos aqueles que estão lá ligados no Bola na Torre, estão ligados no Bola na Torre nesse momento. Eu agradeço. A facilidade não existia e nunca existiu. A gente sabia do que como as duas equipes se classificaram nos pênaltis, isso prova a qualidade técnica das equipes do interior que chegaram muito próximo à classificação. Acho que as duas equipes entraram de pé de igualdade. No jogo de hoje, o primeiro tempo do Paysandu, o segundo tempo do Remo, acho que muito bem diferenciado os dois tempos de jogo. Porém, nós temos um pouco mais de competência, né? Nós conseguimos, dentro da qualificação que nós tivemos, a competência necessária para conseguir o título de campeão do primeiro turno. Eu vou me referir aqui a um comentário feito pelo Castilho antes do jogo, quando foi dada a escalação do Paysandu. O Paysandu teve vários problemas de perda de jogadores para o Clássico e o Remo deu a escalação, uma mudança estratégica de um atacante e tal, com o povoando mais o meio campo. Mas aí disse o Castilho, o Paysandu, ele teve mais desfalques, mas se organizou melhor. Quer dizer, você provou que não tem 11 jogadores, você tem um elenco na mão e sabe com que peças pode contar num momento como esse, como foi o de ontem, né? Pois é, existiu uma confiança muito grande minha em relação aos nossos atletas, né? Eu procurei mexer o mínimo possível. Eu tinha a necessidade de trocar 4 peças, mas eu tentei mexer o mínimo possível no padrão, na definição de equipe, no conceito de jogo. No primeiro tempo, enquanto não choveu, enquanto o campo estava em boas condições, acho que nós fomos superiores à equipe do Remo. No segundo tempo, mais dificuldade, mais chuva, mais pesado o campo, o jogo privilegiava a transição, as bolas ligadas em velocidade. A gente sofreu um pouco mais, porém acho que foi merecedor o nosso título por tudo que nós apresentamos no primeiro turno. Fomos campeões invictos e isso nos faz ter um pouco mais de tranquilidade para o próximo turno, né? E dar a felicidade para o nosso torcedor que tanto merece. Agora você tem Copa Verde, tem Copa do Brasil, vai ter o segundo turno, quer dizer, aumenta ainda mais esse volume, né? Demais, mais responsabilidade, mais jogos. A gente sabe que o mês de fevereiro foi mais tranquilo em relação a descanso, em relação a alívio dos atletas. Eu até falei em outros momentos que nós não teríamos interesse nenhum em poupar jogadores, porque não tinha necessidade. Agora no mês de março não. No mês de março entra a Copa do Brasil, entra a Copa Verde, e aí nós temos que pensar um pouco mais, ser um pouco mais inteligente e não deixa de ser um mês muito mais trabalhoso pra gente. Você tirou um peso da costa, né? Que era ganhar um turno, ganhar uma taça, porque precisava conquistar alguma coisa. Parabéns, teu amigo Ginho está lá no estúdio, com certeza deve estar feliz com essa conquista, porque no dia a dia ele também acompanha todo esse trabalho, né? Verdade, é um parceiro que está sempre lá cobrindo o clube, né? Está sempre divulgando as informações para o nosso torcedor. Não deixa de ser um parceiro, assim como todos os setoristas, né? Que cobrem o Paysandu, e não tenho dúvida que todos estão muito felizes nesse momento. Legal, Dado. Obrigado, parabéns, né? Valeu, Tomás. Tá certo. Bom, cadê o nosso presidente Maia? Ele fala com todo mundo, Guerreiro, é impressionante. Ele só não cresceu, meu irmão, mas ele é um gigante aqui dentro, impressionante. Maia, parabéns. A gente sabe dessa festa aqui, o significado que tem, até de soldado, tira um pouquinho desse peso, né? Porque precisava conquistar alguma coisa em função de tudo que vinha sendo feito fora de campo para que pudesse refletir dentro desse campo, né? Um abraço, parabéns do Bola na Torre para você. Um abraço a todos do Bola na Torre, Nação Tricolor. Na verdade, Tomaso, eu acho que hoje o que está sendo premiado é a seriedade no trabalho, né? É o projeto que a Novos Rumos tem feito para o Paysandu. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso premia todo o trabalho que a gente vem fazendo, o departamento comercial, o departamento de engenharia, o departamento de futebol. Ou seja, hoje o Paysandu, ele é realmente um grupo que quer trabalhar em prol do Paysandu em todos os setores. Então, isso é muito importante para a nossa vitória, até porque é o seguinte, a nossa torcida precisava dessa vitória e eu precisava, porque eu já estava muito triste de tentar ganhar, vamos dizer assim, administrativamente quase tudo a nossa diretoria. Mas precisava aquela vitória dentro de campo, das 4 linhas,
com aquele gosto especial. Então é muito justa toda essa festa, toda essa comemoração, né? Justíssimo. Eu acho que é uma festa da nação bicolor. Eu quero aproveitar para agradecer a torcida, a confiança no nosso trabalho, né? E dizer que esse é o começo. O nosso desejo é manter a regularidade, continuar trabalhando. Ganhamos apenas 50%, não ganhamos nada ainda. Temos muitas lutas pela frente. Quarta-feira já temos o Águia pela frente na Copa Verde. E o que eu peço é que a nação bicolor nos apoie. Não deixe de nos apoiar, porque a torcida, ela é o sinônimo do nosso trabalho. A torcida é o motivo do nosso trabalho e da nossa existência. Eu estou fazendo uma surpresa para você. Olha o símbolo da conquista. Olha quem está entregando para você. Grande Vitor. O Vitor Hugo tem sido um parceiro. Tem sido meu filho, meu companheiro de todos os momentos, de toda a minha família, né? Meus pais, toda a minha família. Me sinto muito honrado, quero agradecer a Deus, eu quero agradecer a todos os atletas, a comissão técnica, a todos os diretores, a todos os funcionários que hoje, com muito trabalho, refletiu-se nisso aqui. A taça que é de vocês, torcedor. Muito obrigado. Ô Vitor, trabalhando com o papai não sente tanta falta, né? Não, e é uma satisfação a gente estar no Paysandu, né? Fazer uma coisa que a gente ama, que a gente gosta, então fica bem mais fácil. Legal, parabéns também. Maia, parabéns, pode viver, pode comemorar, pode. Vamos lá. Não tem hora para acabar, não, né? Não tem hora para terminar, né? Mas nós vamos ter que terminar aqui, senão não dá. Tá certo, grande. Tá aí. Esse é o motivo da nossa presença. O Chiquinho vai mostrar aqui para todo mundo. A festa no fundo agora deu uma paradinha, mas é o restaurante do Papão. Tá todo mundo fazendo festa. Nosso Carecone, toda a galera, o Sérgio Serra. Realmente é a festa bicolor. Aqui na sede do Paysandu, comemorando a Taça Cidade de Belém, o primeiro turno do Campeonato Paraense. É o Bola na Torre para você, direto da sede bicolor. Guerrão, agora é com vocês aí no estúdio. Doutor Silvério ali, rapaz, tá empolgado, doutor Silvério. Tá animado, Dinho Silvério, você viu? O Rogério também, Fraia, Fiel também. O doutor Fraia, tá todo mundo, olha. Será que o Fiel já foi lá no buffet? O que o Fiel? O Fiel tá pegando leve. Sobrou alguma coisa pra alguém lá no buffet. Mas legal, obrigado, Tomazão. Bela festa, realmente. E outra coisa, a utilização do próprio espaço do clube para comemoração. Eu achei muito interessante. Normalmente se procura um restaurante... Mais privado do que isso, impossível, né? Não, e além do mais, é economia, né? Porque sim, vai ficar em casa. O Paysandu tá fazendo... Você vai para uma churrascaria, para um restaurante, você está gastando. E só entra com a pulseirinha, ainda tem essa. Ainda tem a pulseirinha, aliás, Tomás e o Chiquinho. O Chiquinho, nosso cinegrafista lá, empolgado com a pulseirinha. Mensagens e mais mensagens. Ritmo de evento internacional, né? Sem dúvida. Falar em mensagem aqui, tem algumas mensagens que nós recebemos aqui pelo Twitter. Várias, inclusive, já pelo SM, que você viu ao longo do primeiro bloco. Mas aqui o Vitor Alencar diz: o pênalti do Remo, vocês acham que realmente foi pênalti? Na minha opinião, não. Já discutimos aqui, né, sobre isso. Alguns entendem que sim, outros que não, enfim. O Tavares de Marituba: estou aqui ligado na RBA TV, ligado no Bola na Torre, muito feliz com o meu Papão campeão. Luciano Gemac: o Emerson ficou parado esperando uma estourada de bola. Isso é falta de ataque. Juiz, como sempre, fraco, diz ele. E aí, complementa com uma informação: Capanema e Fernando Henrique serão denunciados no TJD. As imagens serão utilizadas, porque houve o Capanema com o Eduardo Ramos, que nós não temos essa imagem, mas é o que se presume e acabou provocando a discussão inicial. Enfim, um estremecimento dos dois. Talvez a súmula do Joelson ainda esteja em aberto, né? Que ele tem um tempo para poder fechar, de repente. E a do Fernando Henrique não, nós registramos aqui e, na verdade, lamentamos, sinceramente. Também queria abraçar o doutor Alberto Amaral, que está vendo Bola na Torre lá em Washington, nos Estados Unidos. Que beleza, está acompanhando pela internet o programa. Perto de Obama. Que beleza. Não, ele tá, só que agora ele tem que ficar mais perto da Hillary ou do Donald Trump ali, né? Vamos mandar um abraço pro Beto, né? O Beto, sim, da dupla Beto e 40. Quando a gente diz assim, o Beto, a gente tem que dizer o Beto do 40 e o 40 do Beto, né, Dinho? Exatamente. O Beto é uma figura extraordinária, né? Vou falar do Beto, vou falar do 40, eu não posso esquecer o Cortinha. Sim. O Nego lindo. Quem é que faz dupla com o Cortinha? É o Beto e o 40. Lá Deve ser o Costão do Santinho. Esquina da praça, tá lá, vendo Bola na Torre, tá uma festa lá. Beleza, parabéns também a toda essa galera, esses bicolores. Tem mais um registro aqui do Ângelo Antônio.
Deixa eu ver aqui. Aquele Ângelo Antônio Rocha, é isso. Que tal a atuação do árbitro? Eu queria saber como é que vocês avaliaram. Já avaliamos aqui, né? Já destacamos aqui que o Joelson teve algumas dificuldades no jogo, mas também não dá para... Acompanhando de longe. Não dá para crucificar o Joelson pela arbitragem. Não, eu gosto do trabalho do Joelson. Eu acho que teve alguns equívocos, mas nada de desastroso, de dar... Enfim, de que você agora vai execrar o Joelson. Não, acho que foi um jogo difícil de ser... Só acho que quando ele deu os acréscimos no segundo tempo, acho que ele pediu 2 de acréscimo. Mas teve um probleminha lá que ele acresceu mais 1. E desse 1, ele esticou mais um pouco. É nessa hora que o Remo pede para bater o escanteio. E ele mostrou o relógio. Já dei 47, estou botando mais 1. Já estava com quase 49. E ele já poderia ter acabado antes. Inclusive correndo risco, né? Pois é, ele poderia ter acabado antes. A bola andou rondando ali atrás. Aliás, vamos ver como é que foi o pré-jogo da decisão da Taça Cidade de Belém. Hoje, a chegada do torcedor ao Mangueirão. O horário do jogo foi atípico. No Mangueirão foi a primeira vez que se viu um clássico entre Remo e Paysandu às 15 horas. Repare a primeira, espero que seja a única vez. Na entrada do estádio, a festa ficou por conta do torcedor, que aprovou sim a mudança no horário da partida. Olha, o povo paraense, o belenense, tem costume de jogar às 16 horas, mas anteciparam por vários motivos. Vamos lá. E apesar do tempo nublado, os torcedores mais apaixonados arriscavam o placar da partida. 2-0. 2-0 pro Leão. Em dia de repá, as figuras exóticas e as encarnações não podem faltar no Mangueirão. Esse torcedor veio de Mosqueiro e trouxe bastante alho, segundo ele, para afastar o olho gordo do rival. Isso aqui é para tirar o mau olhar, né, da minoria que tem aí, para a gente seguir campeão, se Deus quiser hoje. Como a partida valia o título do primeiro turno, os jogadores que ficaram de fora do clássico também foram torcer. Dá aquela forcinha para os companheiros. Maxi, com lesão no ombro, apostava na vitória azulina. Já Celcinho, que foi expulso no último jogo, torcia para o Papão levar a melhor. Como eu não posso fazer dentro de campo, eu vou procurar fazer fora, passando minha positividade aí para todos os meus companheiros. Agora é a gente vir passar força positiva para os companheiros, ajudar ali da forma que a gente pode, né? Numa palavra, no incentivo. E ficar na torcida lá de fora aí para que dê tudo certo e a gente possa comemorar o título do primeiro turno. Depois de 90 minutos de jogo sob forte chuva, a partida terminou em empate, 1-1. E a decisão então foi para os pênaltis. Com o Marcão, o goleiro reserva, o Papão levou a melhor nas cobranças de pênalti e conquistou o título do primeiro turno para a festa da torcida bicolor que lotava o Mangueirão. É o pré e o pós-jogo, porque aí nós tivemos a chegada do torcedor e a festa do título do Paysandu Esporte Clube. E muita participação, muita gente aqui também mandando mensagem. Olha, o Capanema deu um soco no Eduardo Ramos. Eu, sinceramente, não vi. Eu vi, os dois se agrediram. Os dois se agrediram? Os dois se agrediram. Por isso que na hora daquela confusão, quando acontece a cobrança do pênalti... Então o Eduardo Ramos também agrediu? Também, houve agressão mútua ali. Caberia vermelho para os dois ali, tranquilamente. E o Fernando Henrique, a gente tem imagens para mostrar a agressão do Fernando Henrique no garoto Mauro, né, Dinho? Da base do Paysandu. E agora, nós temos uma homenagem a fazer ao Paysandu, obviamente, pela conquista. Mas há uma imagem também para a gente registrar a saída do Betinho. O Dinho, inclusive, comentou na Rádio Clube quando o Betinho foi substituído para a entrada do Leandro Cearense. Ele nem foi cumprimentar o Leandro Cearense, saiu revoltado, saiu aborrecido. O Silvério ali, e ele dá uma traulitada ali no energético ou na água. Saiu realmente aborrecido. Gesto de indisciplina. E sem razão. Na minha opinião, ele foi bem substituído. Depois ele justificou na festa que
todo jogador quer ficar no jogo, não gosta de sair, fica mas chateado. se todo jogador que sair de campo for substituído e fizer essa presepada aí... Ele deu um pau ali no Gatorade isso é uma atitude respeitosa com o treinador. Com o treinador, com o companheiro de trabalho. Claro, que tá não entrando. foi nem lá cumprimentar. Né? Exatamente. Ele, no final, tudo foi festa, talvez né, depois eles tenham conversado e tal, ficou em casa no calor da saída ali. Mas realmente no calor da refrega, né? Mas sem dúvida não foi uma atitude nada desportiva. E agora a nossa homenagem, a homenagem do Bola na Torre ao campeão do primeiro turno, ao campeão da Taça Cidade de Belém, o Paysandu Esporte Clube. Jogo do jeito que é, o clássico que envolve duas torcidas, então a gente sabe da dificuldade que ia ser, mas a equipe está de parabéns porque foi em busca do resultado, buscou enquanto pôde, aí depois infelizmente aconteceu a suspensão, aí leva para os pênaltis, aí haja coração, mas a qualidade aí prevaleceu da equipe do Paysandu. Foi uma conquista suada, né? Foi um grande jogo, mas está todo mundo de parabéns, a nossa equipe, por tudo que a gente fez até agora, nesse primeiro turno, né? As oportunidades aparecem quando menos espera, né? E eu não venho trabalhando só ontem de ontem, eu venho trabalhando praticamente um ano, né? Para quando tiver a oportunidade dar conta do recado. O Emerson é ídolo, o Emerson tem muita moral, tá muito bem, mas se precisar eu tô aqui para dar conta do recado também. O Paysandu não tem hoje só um goleiro, tem o Marcão, um cara que a torcida não conhecia, hoje conhece, e é esse trabalho do Marcão, né? A gente tem trabalhado todo dia junto, nós sabemos a personalidade dele, um cara que trabalha forte, respeita todo mundo e hoje foi coroado e é um abençoado e foi abençoado mais uma vez nessa tarde, nos ajudando, nos dando a vitória. Foi um jogo difícil, a gente tinha um jogo na mão, infelizmente nós fomos prejudicados mais uma vez pela arbitragem, o jogo estava nas nossas mãos e a arbitragem acabou que reverteu tudo, mas nosso grupo é muito forte, a gente mentalmente estava preparado para tudo e a gente mostrou nos pênaltis. Parabéns ao Paysandu Esporte Clube, campeão do primeiro turno da Taça Cidade de Belém do Campeonato Paraense. O Paysandu joga quarta-feira, 19h30, contra o Águia em Marabá. Vai de novo para o confronto com o Águia. Aliás, joga quarta e recebe o Águia na outra terça, às 20h30, na Curuzu. E Guerreiro, quem narra quarta-feira? Estaremos lá, né, Dinho? Se que Deus quiser, beleza. estaremos em Marabá, né, para contar a história do jogo. Um asseio depois. E queria lembrar que o Paysandu vai enfrentar o São Francisco no sábado, já pelo retorno. São Francisco que ontem, num amistoso no Barbalhão, empatou com a seleção de Mojuí dos Campos em 2-2. E o Clube do Remo, que joga quinta pela Copa Verde, joga quinta-feira em Boa Vista contra o Náutico, recebe o Náutico na outra quarta. É Boa Vista mesmo, não tem jeito. É Boa Vista.
Por enquanto, Interessante não mudou. que a própria presidência do Náutico disse que preferia jogar em Manaus, né? Mas até agora a CBF não conseguiram atendeu, mudar, incrivelmente, porque o jogo vai ser de condições fechadas lá no Ribeirão. Horríveis, né? Recebemos ali, fotos. na verdade, não é campo, né? Aquilo ali é um charco. Agora me disseram que o Canarinho, que é o outro estádio lá, está em condição para jogo, mas parece que o Corpo de Bombeiro vetou alguma coisa assim. Todos os estádios lá estão com problema de laudo. Todos os estádios. Inclusive o Raimundo Ribeirão. O Ribeirão também, não tem nenhum laudo, por isso que vai jogar de portões fechados. O jogo será no estádio Ribeirão de portões fechados na quinta. Aí o Remo joga na outra quarta, recebe o Náutico em Belém pela Copa Verde. No domingo vai a Paragominas, jogar contra o Paragominas, que ontem enfrentou o Rodovilaça e venceu por 2-0 um amistoso já preparativo aí com as observações, com as análises. Qual é o nome desse time aí, Guerreiro? Rodovilaça. Que beleza. O Samuel observando já, né, o Paragominas. E hoje de manhã, ontem, né, domingo de manhã, São Raimundo e Tapajós se enfrentaram no Barbalhão no amistoso também, preparatório para a segunda fase do campeonato, e empataram em 1-1. Foi um domingo tão vitorioso para o Paysandu que de manhã ganhou a primeira regata do Campeonato Paraense de 2016. A concentração foi no Complexo Ver o Rio. Barcos arrumados e remadores se mostrando preparados. Após os últimos retoques, é hora de se dirigir às raias. Em seguida, largada para a primeira de 5 regatas em 2016. E na primeira novidade nas águas. E prestando homenagem. O Hermes Tupinambás, que foi o diretor da sede náutica do Remo, um desportista de grande valor, que deixou saudades ao esporte de Remo. O troféu vai ser em homenagem ao Hermes Tupinambás. E o segundo ponto é a Associação Guajará, que é o mais novo clube a participar do campeonato. A Baía do Guajará foi palco de grandes disputas com chegadas na Estação das Docas. Até a quinta prova, regata empatada, 2 pares para o Paysandu, 2 pares para o Remo e uma vitória da agremiação estreante, a Associação Guajará. Na sexta prova, 4 com timoneiro, os bicolores não pouparam braçadas e com um barco de vantagem cruzaram em primeiro lugar. 3-2 Papão. Na sétima prova, 2 sem timoneiro, sub-23. Os bicolores ampliaram a vantagem com a primeira colocação. A oitava prova foi azulina, single esquife. Com folga, Jéssica Menezes cruzou em primeiro lugar. Na nona prova, o duplo esquife deu o Paysandu em primeiro, aumentando a vantagem nos páreos, 5-3. Mas na décima prova, o single esquife, o Remo encostou novamente, com boa vantagem. Vitória azulina, placar 5-4 Papão. Na 11ª prova, o Paysandu garantiu o título da primeira regata. E foi com as mulheres no fora esquife, colocando 2 páreos de vantagem. 6-4. Faltava a prova mais aguardada. 8 gigantes com Remo e Paysandu alinhados e registrando um fato lamentado pela torcida tunante. A ausência da Tuna pela primeira vez em todos os páreos. Quantas vezes campeã, né? E agora, tipo assim, desautorizada a ser. Por quê? Desautorizada por conta de falta de atenção do clube, do entendimento entre diretores, desatenção na sede náutica e por aí vai. E no 8 gigante, muito equilíbrio, com a vitória sendo por um bico de barco para o Remo. O Remo ganhou o 8 gigantes, mas o Paysandu ficou com a primeira regata de 2016, vencendo 6 páreos contra 5 do Remo e contra 1 da Associação Guajará. E o troféu Hermes Tupinambá vai para a sede náutica do Paysandu. Domingo festivo, hein, Dinho Menezes? Ô, louco, derrubou 2 caixinhas. O irmão no futebol, o outro na regata. Ô, estrago, hein, mano? Verdadeiro strike, né? Ai. Essa foi. Eu me lembrei do Renato Cavalcante agora também. Já a gente volta para mostrar a capa do Super Bola desta segunda.
Atenção, a Big Ben baixou ainda mais o preço do genérico. Toda terça, os preços que já eram imbatíveis, agora estão ainda mais baixos. Economize. Terça do genérico é só na Big Ben. A tecnologia LG que você sonha é na Yamada. Super TVs em LED e Smart TVs em todos os tamanhos. Sons e microsystems com alta qualidade de som e reprodução. Lavadoras estilo lava e seca com o melhor design e tecnologia do mercado. Além de uma ampla linha de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para todos os estilos. O LG que você quer para deixar a sua casa completa tá na Yamada. Vem pra cá! Sexta-feira com din-din no bolso, futebol lá na praia mais tarde. O chuveiro acaba o calor, tá gelada todo mundo sabe. Deixa o trabalho de lado, uma coisa todo mundo quer. Tá suave. Cerveja Gold, tá bonita, tá gostosa, tá suave. Tá suave. Beba com moderação. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Atenção, a Big Ben baixou ainda mais o preço do genérico. Toda terça, os preços que já eram imbatíveis, agora estão ainda mais baixos. Economize. Terça do genérico é só na Big Ben. Pra vender e pra comprar o que você precisar, Tempo tem classificados do Diário do Pará. Tem imóveis pra alugar, pra vender ou pra comprar. Tem oportunidade de emprego se quer trabalhar. Tem negócio de todo um jeito pra você fechar. É só ligar, então vem pro Tem. Classificados do Diário do Pará. 40068000. É só você ligar, é só ligar. Então vem pro Tem. A Quase Tudo da Mamãe mostra o seu estilo encantador de mãe e sua beleza de mulher. Looks charmosos que tornam ainda mais especial a futura mamãe, mostrando a beleza que ela tem. As melhores grifes e tendências para você se sentir elegante e confortável. Prepare-se para a melhor fase da sua vida, na Quase Tudo da Mamãe, única como você, Pedro Miranda e Augusto Montenegro. É hora da capa do Super Bola desta segunda-feira. Estrela de campeão. Olha a festa do Paysandu Esporte Clube. Na estreia de Marcão, com a camisa do Paysandu, o goleiro entra muito bem no lugar do Emerson, defende 2 cobranças de pênalti do maior rival e vira o grande herói da conquista do título do primeiro turno do Parazão 2016 contra o Clube do Remo no Mangueirão. Toda a festa do Paysandu, até na regata. E aí, segura o Ricardão, hein? Olha, o Ricardão tá solto aí. É o Ricardão solto, hein? Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira fez 2 gols contra o Corinthians na vitória do Santos. Aí o Cariocão, queda dupla. É um Super Bola com 24 páginas e com pôster de campeão do Paysandu. É importante destacar isso. O Super Bola desta segunda-feira. Bom, hoje os prêmios... Vamos lá, o kit Trigolino, começando com o kit Trigolino, vai para o Adielson do 40 Horas. É isso, Adielson do 40 Horas. Agora, o prêmio Draft, né? O kit Draft, tá aí, vai para Vitor Alencar. Vitor Alencar pelo Twitter. E mais um prêmio aqui, o kit do troféu Camisa 13 agora, para Ângelo Rocha. São os 3 premiados do Bola na Torre. E o Dinho Menezes leva aí o seu
kit Trigolino também. Que beleza. Pra saborear. O café vai começar mais cedo amanhã. Que beleza. Obrigado, Dinho. Um abraço, guerreiro. Obrigado, Gerson. Obrigado. Obrigado também a você, Valmir Rodrigues. Obrigado a você, telespectador que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós. E até o próximo domingo com Bola na Torre. Parabéns, Paysandu, campeão da Taça Cidade de Belém. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você.